Paz do Senhor, meus irmãos, vamos estar dando início a mais um trabalho, nossa segunda aula desse trimestre, lição de número 2, que tem o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O nosso texto áureo está em Efésios 1, do versículo 3, que diz assim: Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura diária. Segunda-feira, Efésios 2, do 1 ao 13. O que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Terça-feira, Efésios 1, do 4 ao 6. Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Quarta-feira, em João 3, 16 ao 18. Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Quinta-feira, Efésios 2, do 8 ao 10, diz: A salvação é alcançada somente pela graça de Deus. Sexta-feira, 1 João, capítulo 3, versículo do 21 ao 23. Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio do seu grande amor. Sábado, 2 Coríntios, capítulo 1, do 20 ao 22. O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Aleluia. A leitura bíblica em classe, dessa lição, nosso texto que é como base para a lição de hoje, está em Efésios, capítulo 1, o versículo 3 e o 4, depois do 9 ao 14. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo de número 9. E descobrindo-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Versículo número 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O versículo 11, nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo de número 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Número 13. Em que também vós estáis, depois que ouvistes as palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, o qual é o Senhor, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia. Aleluia. Essa lição ela tem os objetivos, Objetivo geral, esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Objetivos específicos, Primeiro é refletir a respeito da nova posição em Cristo. Depois, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Glória a Deus. Dando início, meus amados, meus queridos irmãos aqui presentes, os irmãos que estarão assistindo essa aula em seus lares, é com prazer, motivo de muita alegria, poder ensinar. Nada como poder aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. E entrando um pouco nessa lição de hoje, antes da gente entrar na introdução,
Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O plano de salvação, arquitetado pelo nosso Criador, é algo incomensurável em Cristo. Ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é uma doutrina gloriosa que revela o imenso amor de Deus. Devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Nesse desafio é que, após essa lição, nós queremos passar para que todos sintam agraciados por tão extraordinária bênção e louvores, e glorifiquem ao Deus por tamanha maravilha e bondade e misericórdia para com todos nós. Glória a Deus. É motivo de muita alegria poder compartilhar com os irmãos todo esse ensinamento. Aleluia. A introdução da lição de hoje vai nos dizer o seguinte: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Nós não entramos aqui de antemão para falar sobre bênçãos materiais, né? Essas são consequências, as bênçãos materiais elas são muito importantes para as nossas vidas, mas aqui nesta carta, o apóstolo Paulo ele quer compartilhar com os irmãos, de modo geral, a promessa de Deus, bênçãos espirituais, o que está preparado para todos nós lá na glória. Glória a Deus. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar, a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Glória a Deus. O tópico 1 vai abordar o seguinte tema: a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte. Mas a sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Se a gente for entrar nessa questão, né, como eu era, como você era, como éramos antes de conhecer ao Senhor, qual era a nossa posição? Estávamos lá, perdidos no mundo, fazíamos as nossas próprias vontades, andávamos segundo a direção dos nossos corações, fazíamos aquilo que o momento da ira, da raiva vinha sobre nós, né? Mas e as consequências? Muitas das vezes a gente esperava somente as consequências carnais, as consequências de muitos atos. Mas o que mais acontecia nas nossas vidas? Não sabíamos, não tínhamos uma luz. Mas, para a glória de Deus, quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano maravilhoso, né? O plano de redenção. O Senhor Jesus veio no tempo determinado, na plenitude dos tempos, o Senhor veio, manifestou o Evangelho, manifestou o reino de Deus, nos fez conhecer a Deus através dos seus atos, dos teus feitos, e Ele deixou para nós esta grande lição, deixou 12 apóstolos, e depois Paulo ele vem integrar esse apostolado, né, trazendo grandes lições para que nós pudéssemos nos orientar, nos guiar até o fim, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Esta era a nossa antiga posição. Agora não mais. Agora nós andamos com Cristo e a lição vai nos fazer lembrar de tudo isso. Glória a Deus. Quer comentar? É interessante que ele diz aqui, perdidos e condenados à morte eterna. Aí, se nós formos parar para analisar, nós podemos pegar o exemplo que está lá na carta aos Romanos 3:23, que diz assim:
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós sabemos que qual é a condenação da morte? Estar destituídos. E nós sabemos que a consequência do pecado é o quê? Como vai dizer lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós vemos aqui que estávamos condenados pelo peso, pelo peso do pecado, por aquilo que nós conhecemos aqui, que é o salário, da morte, mas graças a Deus o dom gratuito do Senhor nos alcançou pela sua misericórdia. Glória a Deus. Outro ponto importante que a gente vai ter nesse tópico, de uma linha também diferente de reflexão, porque a gente sempre tem, quem está em Cristo, nova criatura é, tudo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas aqui também vai falar de uma condição diferente de uma vida com Cristo em todas as bênçãos, porque a lição vai falar de bênçãos espirituais, Então, assim, imagina o seguinte, é como uma pessoa que tinha uma vida financeira escassa, limitada, com suas dificuldades, trazendo isso para o espiritual, éramos nós também, espiritualmente, vazios, vamos dizer assim, outrora talvez buscando até preencher em lugares onde não seriam preenchidos, mas através de Cristo, o que Paulo quer dizer é isso, tantas bênçãos, nós temos uma nova vida repleta de bênçãos espirituais. E aí onde que entra, às vezes, a questão, porque muitas pessoas estão na igreja, ou vêm aos tempos, vamos dizer assim, buscando bênçãos, mas muito, como disse lá no começo, muito buscando bênçãos materiais. E se esquece das bênçãos espirituais, que elas são as principais, porque a bênção espiritual é ela que traz a paz para a alma, como a gente falou da lição passada, e quando a gente sauda com a paz do Senhor, sauda com a paz. Só pode dar paz quem tem paz, só pode transmitir paz quem tem paz. Isso já é uma das bênçãos também que através do Senhor Jesus nós alcançamos, Como vai falar de outras aqui, mas assim, atentando um pouco para esse lado também de uma nova condição e uma nova condição de viver, vamos dizer assim, desfrutando das bênçãos, desfrutando a gente sim renovado, uma nova criatura, mas também com uma nova condição de poder desfrutar dessas bênçãos que outrora nós não tínhamos, Então é bem legal também isso aí. O primeiro ponto desse primeiro tema, ele vai falar a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, está lá em Efésios, capítulo 1, do 1 ao 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele comenta isso no capítulo 1, do 3 ao 14. Ele começa pela frase, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência de até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno, as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse texto bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e a glória da sua graça. Para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Deus, de Jesus, seu Filho. Tudo que nós fazemos, nós damos glórias, nós louvamos a Deus. Tudo que se faça para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu acho que nós podemos aqui abordar, quando ele fala acerca da verdadeira adoração, a bondade ativa de Deus aqui, nós poderíamos pegar, por exemplo, aqui o exemplo de Marcos 7,6, que diz assim, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
acerca da verdadeira adoração. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. E Deus é espírito, e importa que o adorem e adorem em espírito e em verdade. Então, vale a pena a gente distinguir aqui acerca do louvor e da adoração. Nós podemos aqui até frisar, meus amigos, que quando nós louvamos a Deus, para ficar de um modo fácil para quem está assistindo entender, nós estamos louvando ao Senhor por aquilo que Ele faz. Mas quando nós adoramos por aquilo que Ele é. Então vale a pena distinguir aqui o que seria a verdadeira adoração, ou seja, entregar o melhor por aquilo que Deus é sobre as nossas vidas. Outro ponto interessante é esse, né, quando Paulo começa aqui já no versículo 3, né, ele começa pela frase, bendito o Deus, né, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, então assim, bendito, né, esse bendito aqui, ele entra como digno de louvor, digno de adoração, né, bendito seja, né, quer dizer, por tudo que ele fez, nesse caso, por todo esse plano de salvação que ele elaborou, né? Jesus executou, né? Foi o executor do plano, e o Espírito Santo de Deus entra nos convencendo desse plano, né? Como o autor da lição também colocou, né? Destacando, né? Enfatizando a Trindade, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem que o Espírito Santo ele tem uma participação ativa no plano de salvação, porque, como a gente falou, é um plano onde Deus elabora, Jesus executa, e o Espírito Santo, né, ele fica na terra, quer dizer, nos convencendo, né, através de que nós entendemos e entregamos para Jesus, ele que nos convence, ele também que nos constrange quando erramos, quer dizer, que nos guia pelo caminho, né, que nos leva ao Senhor, né? Então, mas esse bendito, né, é uma saudação que de uma forma bem básica assim, significa louvado seja, né? Digno de adoração, digno de louvor, né? Mas aqui Paulo está falando bendito por isso, né? Enfatizando esse tema, né? Bendito seja pelo plano de salvação que ele elaborou desde o início dos tempos, né? Desde da eternidade, vamos dizer assim, que Deus ele é eterno, mas assim, desde de todo sempre já existia um plano de salvação, e bendito seja Deus por isso, porque inclusive é a principal bênção espiritual que nós temos, né? Que é a nossa salvação garantida através de Jesus, né? Glória a Deus por isso, né? Continuando nesse tema, a lição está muito gostosa, glória a Deus, né? Quando o irmão Ezequias ele comenta Deus é eterno, né? O que vem na memória da gente, né, que está aqui sempre estudando a palavra de Deus, Deus ele é eterno. Então, quando olhamos, Lucas, para trás, as eras passadas, tantos e tantos anos atrás, Deus já era eterno. Quando a gente olha, irmãos Ezequias, para frente, milênios e milênios de anos à frente, Deus continua eterno. Deus ele não muda, o estado, a situação de Deus é sempre a mesma. O humor de Deus, falando na nossa linguagem, o humor de Deus não muda, né? Os sentimentos de Deus não mudam, ele é sempre ele. Eu sou o que sou, glória a Deus por isso, né? Então, por que a gente está comentando isso? Porque o plano, olha só, quando Deus faz a terra, quando ele cria os fundamentos da terra, quando ele cria o ser humano, coloca o ser humano no jardim, ele já sabia. Essa um dos caráteres de Deus, que assim, só Deus tem esse poder. Por isso que não conseguimos comparar, irmão Ezequias, Deus com nada. Não tem como comparar Deus a uma imagem de escultura, não tem como imaginar, porque quanto mais grande for a nossa imaginação sobre Deus, ele continua maior. Ele continua muito maior do que possamos imaginar. Então, quando Deus criou o homem, ele já sabia isso, somente Deus sabia que o homem pecaria.
Por isso, Deus, no seu plano inicial, antes da fundação, ele já sabia o fim. Quando a gente traz essa situação para a nossa época, né, a gente vai misturar a questão do nosso tempo, o nosso tempo como cromos, né? E o tempo de Deus como kairós. Olha que coisa maravilhosa. Para que as coisas aconteçam no nosso tempo, nós temos que esperar que tudo aconteça no kairós de Deus, no tempo de Deus, né? Então, tudo isso já está formado, tudo já está feito no kairós de Deus, no tempo de Deus. Mas, quando a gente traz para o nosso tempo, tudo ainda vai acontecer. Né? Não sabemos o dia de amanhã, mas Deus já sabe. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Glória a Deus por exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia. É até interessante quando nós falamos acerca de tempo, porque como nós sabemos que após Jesus, mais de 2000 anos, né? Vale a pena citar aqui que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Ou então, ou seja, para alguém que está, às vezes, assistindo, dizendo, mas por que Jesus não voltou? Por que está tardando? Mas para Jesus ainda é só 2 dias que passaram, né? Nessa lógica. Então, desde a eternidade para a eternidade, sempre Deus continuará, né? Isso é muito, muito tremendo para todos nós e para aqueles que estão assistindo neste momento. Glória a Deus. O ponto 2 desse primeiro tópico, ele vai falar sobre as bênçãos espirituais, que é um dos focos dessa lição de hoje. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, né, do versículo 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filho, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Glória a Deus. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho, que realizou, e do Espírito Santo, que garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. É bem o assunto que o nosso irmão Ezequias ele falou, né, sobre os feitos, né? Deus ele prepara, o Senhor Jesus executa, né? E o Espírito Santo ele garante. Nós vamos ver na lição desta noite que o Espírito Santo ele é o selo dessa promessa, né? Tudo vai se cumprir, né, no seu determinado tempo. Pelo selo da promessa, pelo agir do Espírito Santo de Deus. Né? Me vem na memória aqui, irmão Ezequias e irmão Lucas, né? um comentário do pastor Ezaqueu, falando sobre predestinação, a predestinação da igreja. Né? Muitas outras denominações vai garantir como se nós já estivéssemos predestinados, nós já estivéssemos salvos, né? Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Exatamente, né? Mas será que é isso que a palavra de Deus ela nos ensina, né? Porque quando o apóstolo fala na predestinação, está falando na predestinação da igreja. Cristo como o cabeça da igreja, a igreja como corpo, membro membro do corpo, mas Cristo predestinou a igreja. Essa igreja, ela de modo geral, somos nós, né? Se mantermos a nossa posição, se verdadeiramente formos fiéis ao Senhor até o fim, né? As cartas ao Apocalipse, né? O livro de Apocalipse vai falar exatamente isso. Se perseverar até o fim,
ao que vencer, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, Lucas. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, né? Isso faz com que cada vez nós venhamos a nos aprofundar cada vez mais nas lições, né? Nos aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, mas paralelo a isso, estarmos constantemente em oração. Né? Vigiai e orai para que não caieis em tentações, né? Porque se cairmos em tentações, né, essas tentações elas podem nos afastar desse plano maravilhoso, né? Não é à toa dizer, né, não é errado dizer que muitos outrora estava dentro da igreja, louvava, né? Nós tivemos um culto aqui maravilhoso ontem sobre missões, né? E foi um dos temas, né, do ministrador da noite. Quantos não estavam na presença? Meu querido, minha querida, você que está ouvindo, você que está vendo esta mensagem, né? Deus ele continua falando nos nossos meios, né? Ele não só nos ensina, mas ele nos orienta e ele nos capacita, ele faz nos lembrar. Bendito seja o nome do nosso Senhor, glória a Deus, que se faz presente nas nossas vidas e faz nos lembrar dessas coisas, desses ensinamentos. Nós precisamos estar de pé, irmão Ezequias. Nós precisamos estar atento, né? Porque tudo isso, né, vai acontecendo e tudo vai ser num piscar de olhos, Lucas. Tudo num piscar de olhos. Glória a Deus. Irmão. Por exemplo, aqui nós pegarmos no contexto do que o irmão Edmilson falou, Apocalipse 3:11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando fala aqui de tomar coroa, não está falando daquilo que é material, mas sim do que é espiritual, até porque Jesus nunca deu um ensino acerca de buscar bênçãos materiais, mas sim espirituais, porque quando nós entendemos que quem anda na presença de Deus, buscando o quê? O reino, a justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, eu vou caminhando com Cristo, servindo a Cristo, e é Deus que vai me abençoando, mas eu não venho buscar Ele pelas bênçãos materiais, mas sim pelo espiritual, ou seja, pela minha vida, pela minha estrutura, para poder o quê? Alcançar a maior bênção, que é o céu. E aqui, né, só para a gente dar um fechamento nesse tópico aqui, nesse subtópico, né, Paulo ele lista, né? Ele faz uma lista, né, das bênçãos, né, como a gente estava falando, né? Ele já começa aqui, né? Deus nos elegeu para sermos santos. Deus nos elegeu. Verdade. Então já é uma bênção que a gente tem, né? Depois predestinou-nos para sermos filhos. Olha que bênção, né? A gente ser filho de Deus, predestinados a ser filho de Deus. São coisas como e assim vai, né? Sucessivamente falando. E o que eu falei, a maior, como eu já tinha dito antes, e a maior delas, a salvação, né? Através do plano salvífico executado por Cristo na cruz, né? Então, são as bênçãos que eu estou falando, que a gente... Aí volta lá no 1, lá, essa é a nova vida. Essa não só podemos ficar ataviados a quem está em Cristo, nova criatura mas também desfruta de uma nova vida, né? Então, desfruta de todas essas bênçãos aqui que Deus nos deu pelo seu amor. E aí é onde entra que Paulo, já lá desde o início, né, que Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, quer dizer, por tudo isso, por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia e demonstrado através desse plano, né? Aí vale a pena deixar a pergunta aqui para todos nós, né? Será que a igreja da atualidade, não falando aqui do Ministério do Belém, mas de um modo geral, de todas as igrejas, denominações, será que nós estamos buscando o reino, né? O que é espiritual, ou nós estamos vindo pelas bênçãos materiais? Vale aqui deixar a pergunta no ar. Só um outro que não posso deixar passar, quando a gente falou aqui de predestinação e eleição, para quem estiver assistindo, é o tema da próxima aula. Verdade. Né? Então, quem ficou curioso, quem tem dúvidas, já vai ali bolando suas dúvidas. Irmãos, vocês têm a liberdade, os irmãos que congregam com a gente, que estão no grupo de WhatsApp, de nos mandar pergunta no grupo, de tirar dúvidas. O grupo é para isso, tá? A gente, às vezes, acaba até usando o grupo para outras finalidades, mas a ideia do grupo de WhatsApp, estou falando do nosso grupo de WhatsApp, aqui dos trabalhadores da Escola Dominical, é para que assim, a gente tenha, os alunos, principalmente,
tem a liberdade de tirar suas, principalmente agora, nesse momento onde as aulas não estão sendo presenciais, né? Então, ele é uma ferramenta maravilhosa. E, irmãos, aqueles que têm dúvidas sobre predestinação, sobre eleição, é o tema da nossa próxima aula. Vai estar postado no domingo, nós vamos filmar ela sábado que vem à noite, no domingo já vai estar no YouTube da igreja, no Facebook também, né? Mas, enfim, os irmãos já vão ali tentando já bolar perguntas se quiserem. Não dá para fazer as perguntas ao vivo, a gente está vendo isso ainda, né, Lucas? Mas, enfim, mandem durante a semana já perguntas se tiverem, que a gente vai já, eu vou tentar já ir selecionando e vou aqui, na medida do possível, passando para quem estiver na frente da aula, para quem estiver ministrando a aula, ou nós mesmos aqui nos comentários tentamos ajudar para tirar as dúvidas dos irmãos, amém? Glória a Deus. Né? Outra coisa muito interessante, né, rica em detalhe, é que cada pergunta não só edifica quem está perguntando, mas edifica também o professor que está respondendo. Porque muitas das vezes, de repente, nós não estamos assim tão preparados para aquela resposta, mas aquela resposta vai nos deixar intrigado, né? Vai fazer com que a gente vá buscar lá no profundo do nosso conhecimento, né? Ou vai buscar nos livros, né? A resposta, e nós aprendemos com aquela resposta. Edifica tanto quem pergunta quanto quem responde. Verdade. Glória a Deus por isso. O irmão Ezequias ele deu início no tema, né? E a gente já entra praticamente nesse tema, né? O ponto 3 do tópico 1, ele vai falar exatamente da nova condição. Né? A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual. A partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário, né? Relacionou-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Isso está lá em 2 Coríntios, né, do capítulo 5, né, do versículo 17. Essa nova vida ela é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, né, está lá em Romanos 5, do 11 ao 15, né? E, desse modo, não andamos mais em trevas, mas como os filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E, por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Né? Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Não, pode coisa. Não precisa mais comentar mais nada. Como a gente praticamente já adiantou essa lição, né? Nós terminamos esse tópico 1, né? E o ponto central, né, desse tópico é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo. Essa lição ela nos traz isso, né? As bênçãos espirituais, a velha condição e a nova condição em Cristo, né? Glória a Deus por isso. Entrando no segundo tópico, né, do tema da lição de hoje, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Lembramos aqui que na aula passada, né, a gente abriu um pouco esse tema, né? O Lucas ele veio com ricos detalhes sobre o Cristo central de tudo. Sim. O Senhor Jesus como centro de toda a Bíblia. O Senhor Jesus como centro de toda a nossa existência. Né? Vamos explorar um pouco mais essa lição? Né? Nós vemos aqui nesse segundo tópico que, embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Né? Comentamos isso no começo dessa lição de hoje também, né? E nós vamos já até além. O primeiro ponto do segundo tópico, ele vai falar a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade
né, no capítulo 1, no versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, como o propósito de salvar os pecadores. Está lá em João 3,16. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a primazia. Olha o mistério revelado, O Senhor Jesus que veio na plenitude dos tempos, Numa época onde se misturava, os judeus, os romanos e os gregos, o Senhor Jesus ele vem exatamente nessa época e é revelado entre nós. Talvez aí que venha a falta de entendimento do povo judeu, e não aceitá-lo como o rei que livraria Israel. Mas olha o plano de Deus. Desde a fundação, não era um plano somente para o povo de Israel, era um plano universal. Glória a Deus por isso. É interessante aqui, é algo que chamou a atenção aqui a revelação do mistério, que ele diz assim, essa verdade diz a respeito aos decretos eternos, eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Então, na sua onisciência, na onisciência de Deus, ao criar o homem, Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabia que o pecado ia entrar através de Adão. Só que, sendo ele onisciente, já sabendo disso, já tem um projeto, um plano de salvação antes do homem pecar, antes de a criação acontecer. Ou seja, a Bíblia vai dizer, antes da afirmação do mundo, o Cordeiro já estava entregue. Ou seja, ele sabe que o homem vai pecar, ele sabe que o homem vai falhar, ele sabe que o pecado vai entrar através de Adão, mas já tem Jesus para salvar e remir a humanidade. Então, eu achei isso aqui tremendo acerca aqui da revelação do mistério. E também como fala, quando fala assim, a revelação do mistério, Mas que mistério é esse, O mistério do plano de salvação. Sim. Esse é o mistério, na verdade, e que a gente tem ele resumido em João 3,16. Quando a gente fala João 3,16 é o texto áureo da igreja, porque é o resumo. Resumidamente, o que é o plano de Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, enfim, isso é o resumo. É uma forma de resumir o plano de Deus, que ele é muito magnífico, ele é muito grande, é muito bem elaborado, até porque é elaborado pelo próprio Deus, então não tinha como ser diferente, e que Deus ele revela conforme a sua vontade, Porque tem alguns pontos do evangelho, do cristianismo, que não nos é revelado. E a Bíblia diz que nós conhecemos em parte, vamos conhecer Cristo de uma forma geral e aquilo que nos espera de uma forma, quando estivermos realmente com Ele. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos capacidade para Deus nos revelar todas as coisas. Essa é a verdade. Se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai entender dessa forma. Então Deus ele revela aquilo que ele sabe que nós temos condição de assimilar. Porque senão, irmão, a pessoa pode levar até a loucura. Então, a gente vê pessoas até no mundo secular que estuda tanto uma determinada coisa que acaba danificando o seu intelecto, que a pessoa, no mundão, a gente fala que ficou doido, Então, tem coisas que é que é mistério, que de repente para um ou outro Deus até revela, mas não de uma forma geral. Mas onde eu quero chegar é que o plano, o grande mistério revelado é a palavra, são os evangelhos, que Jesus vem com algo novo, por isso que os evangelhos são isso, as boas novas. Então, trazendo algo revelado, porque ele é Deus, ele filho de Deus, mas na Trindade ele é o próprio Deus, então ele revela um plano que outrora não se conhecia, antes dele não se conhecia, Havia as profecias que ele viria,
Mas não havia profecia dos planos. Os planos quem revela é Jesus, né? Então, e aí Paulo, lógico, através das cartas, né? E os evangelhos vão levando esse plano adiante, mas assim, o que tá enfatizando aqui, né, que é a revelação do mistério, a revelação. E às vezes eu estou falando, eu sei que os irmãos, óbvio, mas para quem está nos assistindo, às vezes fica. E aí o irmão fala, mas eu não entendi, mas qual é o mistério? Né? E o mistério é o plano de salvação, esse Sim. plano de salvação, né, elaborado por Deus. Amém? Glória a Deus. Né? Entrando no segundo ponto do segundo tópico, a plenitude dos tempos. Né? Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é o cromos, né, que a gente veio comentar aqui no início da nossa aula, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que é referente ao tempo divino previamente determinado para todas as coisas, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Né? A palavra de Deus vai dizer ali no livro de Apocalipse, né? Que depois de tudo isso cumprido, o Senhor Jesus ele entrega o reino a Deus. Né? Depois que os inimigos do Senhor Jesus estiverem todos vencidos, né, todos embaixo dos pés de Cristo, né, Deus ele se faz presente na vida de todos através de Cristo. Glória a Deus por isso. Aí volto a reafirmar, falar novamente acerca do tempo, né? Como foi dito aqui acerca do Kairos, do Cronos. Novamente, se por uma via pelo homem pecado entrou, Romanos 5,18 vai dizer, por um ato de justiça, né, sobreveio a graça sobre todos os homens, né, para a justificação da vida. Ou seja, novamente o projeto e o plano de Deus acontecendo sobre a humanidade. Que é outro ponto que também a gente, ao longo da lição, a gente quase que já explanou tudo também, né? Quando diz, né, que essa declaração ela não tem conotação universalista, a ideia de que, no fim, todos serão salvos, mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo, que cai, né, que a gente estava falando, né, que não cremos assim, já lemos versículos aqui, né, que onde uma vez salvo, sempre salvo. Não. A gente é salvo pela graça, e desde que nos permanecemos na presença do Senhor, né, como a gente leu em Apocalipse 20, né, eu não lembro o versículo que foi citado, mas onde diz, né, guarda o que tem, né, para não perder, né, a tua coroa. Né? Então, assim, aquele que vencer, né? Aquele que vencer dá-te a vida eterna. Então, quer dizer, não, essa conotação, né? Ela não é para ter uma vez salvo, sempre salvo. Né? E outro tema que também, como eu falei, né? Como eu já tinha dito aqui, que vai ser abordado bastante na próxima lição, né? Que vai falar de eleição e predestinação. Né? Mas, enfim, e o tempo, como a gente falou, né? Tudo na hora da plenitude dos tempos, mas do Kairos. Na plenitude do tempo de Deus, não do Cronos, que é o nosso tempo, né? Amém? O ponto 3 do tópico 2 vai falar assim, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios,
indicando que, em Cristo, os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica, igualmente, que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Glória a Deus por isso. É basicamente o que a gente vem comentando, né? Em toda a lição, né? Tudo para louvor e glória de Deus, né? O Lucas ele comentou, trouxe bastante riqueza nesses detalhes, né? E é isso. Romanos, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, define melhor. Glória a Deus. E aqui, né, quando Paulo está mudando aqui, né, a forma literária, né, Paulo muda o pronome nós, que quando ele está falando nós, ele está falando dele e os judeus, porque ele era judeu também, a gente falou sobre isso também na lição passada, né, que ele tinha dupla cidadania, mas enfim, e aí ele muda para... O celular está apagando aqui, né, então ele muda para também vós, né, quer dizer, incluindo, né, os gentios, quer dizer, incluindo toda a humanidade, incluindo todo aquele que não tinha uma linhagem judaica, que não tinha, né, um sangue judaico, porque a gente sabe, né, que de início existia um plano de salvação para os judeus, mas sempre, eu já falei isso aqui em aulas aqui presenciais, mas aí só os judeus, mas qualquer um, mesmo naquela época, que se convertesse ao judaísmo, quer dizer, que se convertesse a servir a esse Deus, as regras que tinham na época, estava aberta a salvação também, né? E a gente vai ver na história bíblica, quantos e quantos servos dos grandes nomes da Bíblia que não eram de linhagem, mas se converteram, se circuncidaram e ali começavam também a fazer parte do povo que iria ser salvo. Né? Agora, quando nós estamos aqui vivendo já na época da igreja, da igreja não, né? Na época que, sim, da igreja, Paulo escrevendo aos Efésios, mas citando, né, quando Jesus viveu na terra, tudo. Então, o que acontece? Ali já não tinha ainda esse plano na prática, né? Porque ele começa a ser executado. Ele já existia o plano, mas vamos dizer assim que estava arquitetado, mas como a gente falou, né? Jesus vem para executá-lo. E a partir do momento que Jesus entra na Terra, Jesus ensina. Então, Paulo ele está, na verdade, passando a outros aquilo que ele aprendeu, né? Então, como a gente entende que Paulo, por ser apóstolo, né? Ele é enviado de Cristo, né? Então, quer dizer, ele vem para continuar, que é a igreja do Senhor agora, continuando os evangelhos, mas assim, incluindo, né? Agora não só quando ele fala nós, ele está falando ele, os judeus, mas também vós. Então, quer dizer, a todos. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter, né, basicamente, dois tipos de povos, que eram judeus e gentios, né? Que agora formam um terceiro povo, que é a igreja. Entendeu? Aqueles que se converteram, claro, né? E que vivem juntos. Então, assim, mas o grande destaque está nessa parte. Também vós, quer dizer, abriu, né? A partir de Jesus, quando o véu se rasgou, abriu para todos, não só a capacidade de poder falar com Deus diretamente, não ter mais a necessidade de alguém interceder por nós mesmos temos livre, né? Livre acesso a Deus, né? Mas também esse plano de salvação, né? De incluir toda a humanidade, né? Então, essa parte interessante desse tópico. E complementando o comentário do nosso irmão Ezequias, né, sobre o antes, né, na época dos judeus, o povo que era salvo. Nós temos o exemplo de Raabe, né? Raabe era prostituta, estava na porta da cidade, recebeu os espias, né, e receberam os espias muito bem, guardou eles, e por mais que ali o povo de Jericó, que estava com muito medo, já estava preparado, queria aqueles homens para poder matar ele, mas ela protegeu aqueles homens, e a gente vai ver logo à frente na história que ela faz parte da genealogia, né? Ela se uniu, se casou, se converteu, ela se tornou crente, né? Se converteu, e dali veio a linhagem a qual veio o Senhor Jesus.
Jesus. Nós temos Ruth também, né? A Moabita Ruth. Não, e a gente vai, assim por quê? vai. Porque, como a gente sabe, né, irmãos, assim, o plano de Deus era para que o povo judeu fosse a igreja que, através do comportamento, através das benfeitorias de Deus na vida deles, eles fizessem que outros povos viessem a se converter a esse Deus. Porém, a gente sabe que, lendo a história, por muitas vezes eles se corromperam e acabou que, vamos dizer assim, que dessa forma acabou não tendo, né, vamos dizer assim, o resultado esperado. Vamos dizer, não esperado, porque Deus não erra, mas de início, né, que a gente está falando, o povo de Deus, quando Deus escolhe um povo, porque Deus criou todo ser humano, então por que Deus escolheu um povo, né, para que aquele povo fosse exemplo para os outros, para que através, porque esse povo é meu, e Deus se relacionava com esse povo, e todos os reinos em volta, era para ter aquele povo como exemplo, e seguir aquelas... Mas só que o povo, na verdade, acabava, como a gente viu, né, acabava caindo em idolatria, acabava, né, se profanando com outros deuses e tal, e acabou que, vamos dizer assim, que não concluiu nesse primeiro povo de uma forma tão eficiente. E aí onde que entra agora a igreja, né, onde que vem, porque... Mas é como eu falei, desde o início sempre houve a porta aberta para qualquer um que se convertesse, né? Não de uma forma assim tão clara, né? Talvez, mas sempre, como a gente citou, né, personagens da Bíblia que não eram, né, de sangue judeu, mas que se converteram ao Deus, né, de Israel, ao Deus dos judeus, vamos dizer assim, que é o nosso Deus, né? Que só depois através de Jesus, que aí, como foi pregado, né, acho que foi sábado, na ceia, né? Não lembro agora. Mas, enfim, num culto recente foi pregado, né? Acho que foi na sexta, no ensinamento, né? Que, a respeito das bodas, né? Onde vai lá, o Senhor vai fazer a festa e convida um povo. Mas aquele povo não deu devido valor ao convite, né? Se perdeu nos seus afazeres e aí, peraí, então vai lá e convida todos que você encontrar na rua, né? E aí, quando você convida todos que você encontrar na rua, o que acontece? A situação basicamente ainda é a mesma, porque vai vir quem aceitar o convite, quem der crédito ao convite, né? Então, nos dias de hoje não é diferente. Então, assim, está aberto para todo mundo, mas precisa se aceitar o convite. Precisa estar disposto a ir lá e fazer parte dessa festa, né? Então, e aí aí entra também, né, as vestes, como foi dito, né? Então, assim, mas aí você chegando, e aí que me chama a atenção naquele ensino, né? Quando o convite acontece, não se determina qual a veste, mas quando chega lá, tem um que não está vestido adequadamente, né? E aí o que entra? Já está falando da ação do Espírito Santo, que aqueles que foram, né, se a gente olhar num contexto espiritual, por que um estava vestido inapropriado se não foi explicitado nenhum tipo de veste, né? Mas, sim, espiritualmente falando, porque esse que não estava com as suas vestes de forma correta, na verdade, está falando de uma veste espiritual, né? Está falando de que ali todos estavam, mas tinha um intruso ali que, na verdade, não estava com o coração voltado ali. Ele estava ali, mas estava, né, com o coração voltado em outras coisas. Mas, enfim, aonde a gente quer chegar é que, sim, sempre, né, sempre, Deus, ele sempre esteve aberto para qualquer um que quisesse chegar a ele, né? Esse é o ponto. Glória a Deus por isso. E essa conclusão já abre, né, o tema do terceiro tópico, né, que é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus, né? É praticamente o que o irmão Ezequias acabou de comentar, né? No primeiro ponto do terceiro tópico, ele vai falar o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse
e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica o que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, né? Guarda bem essas palavras, né? Regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Glória a Deus por isso, né? Será que assim que o não crente, o gentio, a pessoa do mundo que antes não confessava a Cristo, será que assim que ele se converte, a vida dele muda drasticamente? É óbvio que não. É claro que não, né? Porque ali, a partir daquele momento em que a gente ergue as mãos, eu aceito a Cristo, eu estou me rendendo. Eu não quero mais viver as minhas... Glória a Deus por isso, Lucas. Eu não quero mais viver as minhas vontades. A partir de agora, eu seguia os meus passos, mas a partir de agora eu entrego, olha, eu busco conselho, eu já não sei mais como caminhar, eu já não sei mais como agir. Então, eu estou pedindo instrução. Né? E para quem a gente vai? Será que a gente vai buscar conselhos? Será que você, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai buscar conselho do pai, da mãe, do patrão, do professor? Né? Será que eles têm conselhos eternos, conselhos duradouros para nos dar? Né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor. Né? É Ele que venceu o mundo, é Ele que venceu o pecado, Ele conhece todas as estações, Ele conhece todas as situações. Então, Ele pede, olha que coisa maravilhosa, Lucas, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é uma condição que quem fala com propriedade. Quem fala essa frase, quem te convida, é aquele que conhece todas as coisas. Né? Deus revelou o amor dele, né, através do seu Filho, e agora o Filho, que ama tanto ao Pai como ama o ser humano, o Senhor Jesus ele não veio para nos condenar naquela época, o Senhor Jesus ele não nos condena hoje, o Senhor Jesus ele não condenou aquela mulher quando todos estavam com pedras ali para apedrejá-la, né, porque ela estava em ato de adultério, mas no momento em que todos lançam aquela mulher, coloca aquela mulher em evidência, Lucas, e fala, olha, ela pecou. Agora, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. Mas, espera aí, é só ela? Foi só ela que pecou? Quem é? Ela pecou sozinha? Né? Onde está a outra pessoa? Mas não era essa a ênfase do momento. Né? O momento era o quê? Era testar, né, o conhecimento e a sabedoria, né, do Senhor Jesus. Quando coloca ela ali, né, opa, vamos pegar ele agora. Nós vamos pegar né, os saduceus, fariseus, né, os judeus, de modo geral, que não entenderam esse plano de salvação, não entenderam o propósito de Cristo, né, coloca aquela mulher e fala, e agora, o que a gente faz? Né? Oh, glória a Deus. Né? E o Senhor Jesus simplesmente olha para todos, né, e fala, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Glória a Deus, não ficou um. Né? Não há um sequer no mundo que não tenha pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Mas o sacrifício do Senhor Jesus, né, ele foi perfeito, nos tirou do pecado, e é essa a palavra que nós temos para falar. Nós não pregamos outra coisa, né, quando a gente vai falar no Cristo central, no Cristo centro de tudo, né, mas o Senhor Jesus, quando ele sai de cena, né, e agora?
estamos só? Não. O Senhor Jesus, ele está no seu trono de glória, né, nos assistindo, presente o tempo todo, porque a partir daquele momento ele se torna, né, como sempre, onisciente, onipresente, mas ele não nos deixa só. É o tema do fim da nossa lição, né? O Espírito Santo, aquele que nos convence. Eu sinto uma palavra profética. Eu sinto tão forte, Lucas, a presença, porque é assim, olha, é o que o Espírito nos guia, nos direciona a falar e a fazer. É Ele quem nos convence. Meu querido irmão, minha querida irmã, é o Espírito Santo de Deus que nos convence que nós somos limitados, que nos convence que nós somos pecadores e que nós precisamos, né? Então, voltando um pouco mais na nossa lição, eu quero muito ouvir o comentário do Lucas, do irmão Ezequias, né? Mas o Espírito Santo nos tirou, ele nos guia, nos limpa, nos capacita e nos guia, né? O Espírito Santo, ele não nos deixa só. O Espírito Santo, ele continua a nos guiar, né, a nos purificar cada vez mais. Voltando um pouco mais no início da nossa lição, se a gente lembrar um pouco bem, né, antes eu fazia as minhas próprias vontades, mas só que o Espírito vai me convencer que as minhas vontades não é mais necessária. Né? Se antes eu tinha medo, né, quando eu agia da minha própria vontade, e eu muitas vezes cometia os erros e pagava por esses erros, né, agora não mais, porque o Espírito que conhece todas as coisas, conhece o meu coração, conhece as profundezas de Deus, porque Ele é Deus. Né? Olha, Deus presente conosco o tempo todo, Ele vai saber o que é melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Lucas? Glória a Deus. E é interessante que ele fala aqui acerca dos tempos bíblicos, né? O selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ou seja, no Antigo Testamento, nós vemos aqui que o Espírito Santo, de forma individual, descia, se apoderava, possuía de alguém, aquela pessoa fazia coisas tremendas, o Espírito Santo se retirava, e aí, de forma individual, via sobre ele, sobre outra pessoa, conforme a vontade de Deus. Só que é interessante que no Novo Testamento, Jesus vai revelar acerca do Espírito Santo, dizendo, olha, vocês serão minhas testemunhas, mas vai chegar o tempo que o Espírito Santo há de vir sobre vós. Ou seja, o Espírito Santo não ficou apenas preso aos tempos bíblicos, ele é para hoje, é presente. Como o irmão de Mills falou, né, eu rogarei ao Pai, quando Jesus ascende aos céus, eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo é fundamental na vida do cristão. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós somos guiados, direcionados, nós somos dependentes de Deus. E por isso nós somos testemunhas. Porque através do Espírito Santo que nos convenceu, que nos consola, é que nós vamos levar o quê? O Evangelho de Cristo. Glória que nós vamos anunciar as boas novas. Glória a Deus. Tá bom. Vou passar para o último, para a gente termina, porque os irmãos já estão aí. O segundo ponto, né, do terceiro tópico, finalizando aqui a nossa lição dessa noite, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica, né? E era usada nas traduções comerciais, nas transações comerciais, para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Glória a Deus por isso. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Glória a Deus por isso. Aleluia. Isso me lembra o bom samaritano. Eu vou, mas eu vou deixar, né, uma parte aqui, ó, e o que precisar, quando voltar, eu pago o resto. Ele deixou uma garantia.
né? Ele deixou aquele enfermo ali, mas ele deixou uma garantia, né? E assim, é um paralelo, lógico, mas Jesus, ele foi, mas ele ascendeu aos céus, mas como o Lucas falou, vou rogar ao Pai que deixe o outro consolador. Quer dizer, é a pessoa de Jesus manifestada através do Espírito Santo, que, né, como a gente falou desde o começo da lição, que tem uma função importantíssima no plano de salvação, né? Que completa, né, o plano, como a gente falou, né? Deus como o elaborador, Jesus como executor e o Espírito Santo continua operando para que as almas continuem se rendendo. E aí, como o Lucas falou, aí quando a gente se rende, a gente convence a outro, e o outro convence a outro através do Espírito Santo, né? Porque a gente prega, e às vezes é um erro até que eu já falei aqui, às vezes a gente prega, a gente quer converter a pessoa, a gente não converte ninguém. Nossa função é levar a palavra. Quem salva, quem muda, quem é o Espírito Santo. Né? Então, esse é como um penhor é isso, né? Jesus foi, mas deixou uma garantia. Eu vou, mas eu deixo alguém aqui, né? Que é a garantia que vocês não estão sós, que vocês continuam tendo a minha presença através do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Concluindo, né? Esse ensinamento de hoje, a lição de hoje, né? Vai dizer assim, né? O comentarista, né, da nossa lição de hoje, ele diz assim: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos está plenamente executado. Glória a Deus por isso. Aleluia. Bom, essa aula é um convite a gente adorar ainda mais, a glorificar, exaltar, né? Paulo, na verdade, nesse primeiro capítulo de Efésios, ele está, né, conduzindo o povo a adorar por todas essas bênçãos que Deus dá. Né, por todas essas bênçãos que Deus dá, como foi citado aqui, né, durante a lição. Então, mais que uma vez a gente já falou, mas não custa repetir, que é um convite a engrandecer e a exaltar ainda mais ao nosso Deus. Amém? O Lucas quer fazer algum comentário para encerrar? Irmãos, então nós estamos encerrando essa lição, né, aqui. Peço aos irmãos que acompanhem a lição, que divulguem, que alguém que assistiu passe para os outros irmãos, né? Nós estamos no canal do YouTube e no Facebook também na igreja, né? A semana que vem, a próxima lição, vamos falar de eleição e predestinação, um tema muito importante que eu creio que muitas pessoas têm muita dúvida sobre esse tema, né? Então, até aqui também tinha um ponto que até por tempo a gente não deu para prolongar, essa questão do selo, né, do Espírito Santo. Tem pessoas que confundem, né, com o batismo com o Espírito Santo, né, mas não dava para entrar nesse tempo, senão ia alongar muito mais, e a gente sabe que nós temos horário aqui. Mas, enfim, que os irmãos assistam e que os irmãos divulguem, e como eu falei, e qualquer dúvida,